É umas coisinhas, detalhes que a gente ainda falha, sabe? A gente tem que se policiar, né? Para não fazer essas coisas. Mandar em Cristo, irmãos, sabe? Andar em Cristo. Que Deus venha abençoando a vida de vocês, onde vocês se encontrarem. Mas que possamos, irmão, tanto mais ter o fruto do Espírito, que é o amor, ter a paz, o amor que Deus fala, é amar a seu próximo a ti mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar as pessoas indiferente do que elas sejam, né? Dos defeitos que elas têm. Você consegue amar assim, irmão? Você consegue, sabe? Gozo, ser uma pessoa alegre, né? Ter alegria no Senhor. Quando Deus fala alegrai-vos, digo-vos, alegrai-vos no Senhor. Você sente alegria quando está na presença de Deus? Você sente a presença, quando você fala sente alegria, porque você tem a presença dele todo dia, porque você é uma pessoa triste, né? Nervosa, né? Angustiada. Se a presença de Deus está com você, você tem que ter gozo. Paz, então, de espírito. Quando Deus está contigo, você sente paz. Você é uma pessoa que transmite paz onde há ambiente de guerras. Você leva a paz ali. A tua presença já basta lá para trazer paz àquelas pessoas que se encontram, né, angustiadas, em guerra ali. Você é a paz. Longanimidade, benignidade, bondade. Você tem bondade, irmão? Você é uma pessoa bondosa, você ajuda seu próximo. Aí as pessoas falam muito de, né, que Deus está em Cristo, não precisa mais fazer bem, né, para as pessoas. Lógico que precisa, mas como é que você não tem os frutos do Espírito? É bondade. Cristo amava as pessoas, era humilde, bondoso, né? E como a gente não vai ser seguidores de Cristo e não pratica isso, que mudança de vida que nós temos. Que mudanças de vida nós temos na nossa vida. Se a gente não procurar ter esses frutos do Espírito, que muitos, né, são os dons do Espírito, que fala, e muito se fala, muitas igrejas batem na tecla, se você não falar em línguas estranhas, você não recebeu o batismo do Espírito, sendo que o Espírito Santo tem vários dons, né? Então, uns foi dado o dom de profecia, outros de ensinamento, e vários outros, né? Dons de falar em língua, dons de interpretar, só que é o mesmo Espírito. Só que daí a pessoa tem um desses dons, mas será que os frutos dele se faz presente na vida daquela pessoa? Porque pelos frutos conhecerei a árvore, né? Então, irmãos, como é que você vai conhecer a pessoa se os frutos dela não são o que ela se diz fazer, né? Porque quando a pessoa tem esses espíritos, o espírito, os frutos do Espírito Santo se faz nela. Aí sim, irmão. Aí a gente vai ter mudança de vida, sabe? A gente não vai cair muito em tentação. Logicamente a gente tem que se cuidar, né? Por isso que Deus fala, Deus deixou pra gente orar, tá ali se fortalecendo, né? Amém? Que Deus é maravilhoso, hein? Nova vida em Cristo. Aqui, ó. E vos vivificou ainda estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o principado das tempestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo o que é quando a gente tem mudanças, quando estamos em Cristo, é assim, mas o que acontece? Nova vida em Cristo, quando a gente está em Cristo. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Aí, tá vendo, irmão? A gente tem que
livrar desse, a gente tem que ser uma nova criatura realmente em Deus. Nós temos que se policiar, aprender cada vez mais com Deus, sabe? Mudar o nosso jeito de ser. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou justamente, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, só pela graça de Cristo mesmo. Porque tanto de defeito nós temos, né? Antigamente nós andava, né, fazendo só coisa errada na realidade, né? Pensamentos que dava na cabeça a gente fazia, tá, né? Não pensava, não perguntava a Deus e tudo dava certo. Mas quando a gente aceita Cristo e anda pelos preceitos de Cristo, nova criatura a gente é, mano. As coisas mudam, pensamentos mudam, a nossa visão muda, nosso pensamento é o céu, né, irmão? É, né? Para, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Sabia, irmãos? Isso não vem de nós, é dom de Deus. Sabe, Deus que dá esse dom para nós. Não é a gente que faz, né? Por conta própria, ou é o bambambam que Deus, que é o bom. É dom não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, viu? Como a gente tem que andar segundo a palavra de Deus para a gente poder fazer as coisas certas, né? Quando a gente anda com Deus, a gente faz as coisas certas e não se condena, sabe? Pensando que está fazendo a coisa certa, né? Deus é maravilhoso, mas a gente possa estar sempre com Cristo, andando com o segundo Cristo. Deus, ele perdoou nossos pecados, então a gente somos novas criaturas em Cristo, irmãos. Então a gente está em Cristo, nova criatura a gente é, né? Que Deus venha abençoando vocês e a todos que vão conectar, compartilhar. Amém? Que Deus é maravilhoso. Que Deus possa vir estar entrando com providência na vida das pessoas, né, irmãos? Que possamos, né, irmãos, ser mais unidos, né? Unidos em Cristo. Todos, né, irmãos? Porque o inimigo ele tá atuando de tal jeito, né, ultimamente, essas décadas, né? Então, dividindo os irmãos, né? Pode reparar pra você ver, um irmão não se dá bem com outro, irmão, de outra religião. Professamos o mesmo Cristo, mas nem nos cumprimentamos, sabe? Se você vai em determinado ministério, você já se acha mais superior que aquele outro ministério que Deus levantou, sendo que somos o mesmo Cristo que a gente professa, né? A mesma crença em Cristo. Que possamos aprender um com o outro, irmão, sabe? Porque Deus é o membro, Deus deu vários dons para várias pessoas, então, né, um não sobrepõe o outro, não. O corpo de Cristo necessita de cada um, né, para poder se mover. Nosso corpo, né, realmente, tenta ver. A nossa boca depende dos nossos olhos, senão como é que nós ia, né, cada um tem sua função, na realidade. E é bom, né, irmão, que a gente aprenda com ensinamentos, com poder. O que você aprendeu durante esse percurso da tua vida aqui? Sabe, eu mesmo tenho uma experiência que eu estava vendo a pregação, achei muito interessante e a gente aprende muito, né? Porque nessa terra a gente tem que aprender, mano. Cair nosso pedestal aqui, que a gente não é bambambanada, a gente vai aprendendo sempre, cada dia mais. Eu vendo uma pregação que é bonita, irmãos. A gente, igual eu mesmo, visito várias igrejas aí, né? Eu vou mesmo em igreja, irmãos. Não fico preso numa só também, porque a gente tem que conhecer outros irmãos também. Porque quando chegar no céu, a gente não vai estar nenhuma placa nossa lá, tal placa aqui vai estar para cá, tal igreja aqui vai estar para lá. Imagina se Deus fizesse isso. Chegar lá no céu, você é de tal igreja, não, você tem que vir para cá. Você é de tal igreja, não, você tem que ser para lá. Não vai ter divisão na igreja, não no céu. E por que na terra está tendo tanta divisão?
quebrar esse laço aí do inimigo. Que o inimigo ele é ligeiro, ele vai dividindo primeiro o povo, colocando um contra o outro, e depois ele vem e lança e vence a guerra. Sabe? As batalhas são vencidas assim, se separando, dividindo o povo. Sabe? É igual ultimamente, eles estão na luta grande para acabar com as famílias. E estão conseguindo, né? Porque estão colocando os homens contra as mulheres. Você vê que hoje em dia as leis que estão fazendo, né? Estão dificultando mais ainda o relacionamento entre homem e mulher, irmãos. E a gente vê que pelo caminhar da carruagem, né? Que vai chegar uma época que isso aí também vai acontecer nas igrejas. Porque na realidade já acontece, né? Porque os homens hoje são minoria nas igrejas. Pode reparar para você ver, pelo menos em todas que eu visito e vou, tem muito mais mulheres, né? Homens são poucos, sabe? São poucos. Aí eu fico imaginando, será que daqui mais uns tempos, será que vai existir, né, homens mesmo, ou as mulheres vão predominar e não vai poder entrar mais homens na igreja, se essa lei surgisse, né? Esse é um pensamento, não é profecia não. Porque no caminhar da carruagem, do jeito que anda aí, irmão, tudo contra o homem, né? Logicamente o homem deixa muito a desejar, né, irmãos? Porque ele estão tirando o papel dele fundamental, né? Que é ser o que sustenta a casa, né? O cabeça da casa, o que protege, o que traz, né? O que defende. E hoje em dia, né, mano? Até nos ministérios, tem muito ministério que tem mais ministério de mulheres, você vê, grupo de oração, festa para mulheres, homens não, não tem. Então, para homens, malemar, sentar lá e ficar de boa. E alguns, ainda, pode reparar, quando uma igreja se entra, tem 30 mulheres ali, para mim tem 5, 6 homens, no máximo, né? Que a gente possa botar voltar, né? A trazer os varões mesmo para a presença de Deus, né? Que eles venham, porque isso é uma base, né, irmãos? Que Deus o fez, né? O homem e mulher para caminhar junto, né? Que Deus venha abençoando a vida de vocês. Obrigado a todos aí que compartilharam aí, que estão conectados. Que Deus venha abençoando. Amém? Que Deus é bom, né? O tempo todo Deus é bom, né? Que possamos ficar sempre na presença de Deus. Amém? Deixa eu dar uma olhada no meu irmão lá embaixo lá. Ele está lá conosco, né? Tem que dar uma olhadinha nele. Hoje eu tô com visita. Meu irmão. Vou fechar aqui. Deus está aqui. Aleluia. Vamos lá, né? Estou num lugar meio... Fecha a porta. Fechou. Vamos lá, né? Meu irmão. Hoje eu tô com companhia do irmão. Tem que ficar com ele ali. Pouco, né? Tem que cuidar dele. Chama amigo. Visita. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Vamos lá fechar aqui. Chegamos. Né? Pegar a Bíblia aqui. Pegar a Bíblia. Para nós lermos. Né? Que Deus venha abençoando. Amém. Deus é maravilhoso. Né, Bagão? Terminando aqui nossa pequena live. Né? Venha abençoando. Deus está
estar. Que Deus possa vir estar abençoando a vida de vocês. Deu uma cortada no cabelo também, né? O cabelo tá muito grande, né? Que Deus abençoe. Tava lá em cima lá, mas voltamos aqui pra baixo. Né? Nós estamos meio sem internet. Ela dá umas falhadas lá em cima, né? Fica mais uns minutinhos aqui, né, mano? Vendo a palavra. Que Deus é bom todo o tempo Deus é bom. Que a gente possa ter os frutos do Espírito também, mano. Não só o Espírito Santo em si, vem habitar em nós, né? Bondade, amor, paz. Que a gente possa sentir mesmo essa paz que só Cristo pode transmitir, né? Eita Deus maravilhoso. Aqui, ó. Aí virou. Que é só Deus que pode transmitir, né, irmãos? Que Deus venha abençoando a todos, né? Amém? Vamos terminando a nossa live aqui por hoje. Amanhã nós prosseguimos, né? Assim, amanhã não, na hora que Deus assim permitir, né? Aí nós prosseguimos. Amém? Tenhamos um excelente dia.